Flamengo chegou nesse jogo numa pressão absurda. Teve manifestação no CT do Ninho do Urubu, carro de jogador cercado, Tite vaiado, Tite saindo pelos fundos do aeroporto separado do time. Agora, é um Flamengo que ganha paz, tá? Pra esse jogo contra o Bolívar. É um Flamengo que teve no menino Lohan o seu principal nome. É aí que eu quero chegar. O Lohan, pra mim, tem que ser titular do Flamengo nesse momento. Por quê? Porque no momento onde um time tava sem vergonha na cara, sem intensidade, lento, o moleque chegou, deu dinamismo, jogou, pediu o jogo, deu intensidade pro jogo do Flamengo. Flamengo precisa de intensidade. Flamengo precisa do Cebolinha dando intensidade. Flamengo precisa do Lohan dando intensidade. Flamengo precisa, às vezes, de jogadores que vão tirar aquela apatia e aquela falta de sangue nos olhos no time do Flamengo. Agora, o Arrascaeta pode voltar. Quero que tire o Lohan? Talvez não, mas botar os dois pra jogarem juntos. E outra, se o Arrascaeta voltar mal, eu não sou contra já botar o Lohan também, não. Cara, o Flamengo precisa dar uma renovada no astral desse time, principalmente. É um time apático, é um time que não passa pro torcedor aquela intensidade que o torcedor quer ver, como foi no primeiro tempo desse jogo contra o Corinthians. Agora, a probabilidade é que o Lohan volte pro banco com a volta do Arrascaeta. Vocês acham que ele tem que voltar pro banco? E outra, o Pedro vai sair o resultado hoje dos exames. Deve ficar fora do jogo de quarta-feira. Gabigol deve ser o substituto, mesmo sem estar jogando nada, porque o Gabigol, de novo, entrou num outro ritmo de jogo contra o Corinthians. Agora, é um jogo também que pode ser a retomada do Gabigol. Né? Um jogo de Libertadores, valendo classificação, Maracanã lotado, ou não. Não jogou o Pedro, improvisa Arrascaeta com o Lohan, pra não tirar o moleque do time. Qual seria a mudança ideal pra esse time do Flamengo se o Pedro estiver fora do jogo, for confirmada a ausência do Pedro? E outra, Lohan merece ser titular pra vocês, diante da vergonha que o Flamengo andou passando nos últimos jogos? O Arrascaeta vem muito tempo parado aí, né? Então eu deixaria... Se ele tivesse condições no banco, o Pedro, se não tiver condições, Gabigol, e daria na sequência pro Lohan. Porra, aí tu foi mais ousado que eu. Então você já banca, você botaria Lohan e Gabigol. É. Você não botaria o Arrascaeta de titular tendo condição de jogo. Vai dar, aí bota, sai machucado. Olha aí, ó. É. Eu estaria com... Dá sequência pro menino, o menino foi bem. É aquilo que o Perna às vezes fala. Você tem lá o Luiz Guilherme que tá jogando bem, aí o cara faz uma partidaça, daqui a pouco você, achando que vai dar uma sequência, interrompe a sequência. Você tira a moral do atleta, pô. É meio delicado, é por isso que eu digo, às vezes o Flamengo é refém de ídolo. É meio complicado você, sabendo que o Arrascaeta pode jogar, você botar o Arrascaeta no banco pro Lohan. Eu tentaria Arrascaeta e Lohan, tá? Pra deixar o Lohan jogar. Agora, tem o lado também do ídolo Gabigol, né? Se não for agora também, eu acho que o Gabigol, o Flamengo vai praticamente desistir dessa renovação. É uma decisão difícil pra gente que tá aqui na bancada. Imagina pro Tite. O que vocês acham que o Tite vai fazer se for comprovado? Pedro não joga e Arrascaeta pode jogar. Vocês iriam junto com o Vamp? Lohan e Gabigol, ou Arrascaeta e Lohan, ou Arrascaeta e Gabigol? Eu manteria o Lohan no time. O menino foi muito bem e vinha entrando bem e agora fez um grande jogo. Então eu manteria o Lohan no time. E nessa posição do Pedro, o Gabigol seria o natural. No meu palpite, acho até que o Tite vai colocar o Gabigol, mas é um puro palpite, não é informação. Mas o Gabigol, ele tá muito mal. O Gabigol não é uma questão de estar perdendo gol, não, ele não tá conseguindo participar do jogo. Tá? Acho que tá uma coisa um pouco acima do normal ali, de participação, talvez na questão física. É difícil saber o que é, porque a gente não tá ali no dia a dia, não convive com ele. Mas ele tá muito abaixo. Pode ser no físico, pode ser talvez no emocional, sei lá, mas ele tá muito abaixo. Ele não tá participando do jogo. Isso que tá muito preocupante. Parece que é um jogador que não está em condições ainda de participar do jogo, mesmo errando. Tá participando, mas errou, mas não participa, né? É outra coisa. Então, eu não iria com ele. Se o Bruno Henrique tiver condição, eu iria com o Bruno Henrique de centroavante. Ele pode fazer isso, né? Tem que ver se ele tá bem. Ele não jogou contra o Corinthians, estava com problema no tornozelo. Se ele tiver condição, eu iria com o Bruno Henrique, mantendo o Lohan. Ou, se não der pro Bruno Henrique, uma alternativa que eu faria é tentaria Arrascaeta e Lohan, 2 meias por dentro sem o centroavante, mas que o Gabigol tá muito mal.
Sobre essa transição Lohan-Arrascaeta... O teu time, então, seria... Todo mundo, se o Bruno tiver Não, no meio pra frente. Se o Bruno tiver em condição, eu faria Gerson, Lohan, né, o De La Cruz e o Alan, claro, Gerson, Lohan, Cebolinha e Bruno Henrique. Você barraria o Arrascaeta? Estaria no banco, não imagino que não esteja 100%, nem entrou contra o Corinthians. Então, tem uma boa justificativa para deixá-lo ali no banco. E não iria com o Gabigol, porque, assim, acho que está acima do normal, assim, ele não consegue participar do jogo. Pô, é uma boa escalação do Bruno, hein? Gerson, Alan... Não. Alan De La Cruz. Gerson, De La Cruz. Não, Alan, De La Cruz, Gerson, Lohan, Cebolinha e Bruno Henrique. É uma boa escalação. Eu também não tiraria o Lohan, não, cara. Aproveitar a alta desse moleque, o Flamengo precisa de intensidade. Chega de ser refém de ídolo e ficar aquele time câmera lenta, Fábio Piperno. Eu vou repetir o que eu disse ontem no Canelada. Como é que vai jogar o Bolívar contra o Flamengo no Maracanã? Com os 11 mais a comissão técnica atrás. É um bom time. Um time que sabe jogar, um time que sabe prender a bola, um time que troca passe. Então ele vai apostar nisso. Futebol, um time fechado, reativo, quando recuperar a posse de bola, não colocar pressa no jogo. Muito bem. Sabendo disso, sabendo que vai ter que sufocar esse adversário, que joga pelo empate, podendo até perder, né? Ele depende, assim, ele já está classificado e para resolver a liderança do grupo, ele vai ter a possibilidade de fazer isso em casa na última rodada, dependendo de um empate. O Flamengo pode chegar a 10, ele já tem 10, né? Então ele empatou com o Palestino, ele é líder com toda tranquilidade. Então ele vai jogar de cabeça fresca no Maracanã. Sabendo disso, eu abriria a mão de uns 2 volantes. O Lohan eu não tiraria em hipótese alguma. Então, tem 3 possibilidades para ele continuar no time. Abrindo mão de um volante, o Flamengo não vai precisar de 2 contra o adversário para jogar com os 11 atrás da linha da bola. Ou Mas se você fala de La Cruz e Gerson, não considera muito volante. O Alan vai segurar, o De La Cruz e o Gerson vão se soltarem junto com o Lohan. Porque o De La Cruz é um cara que joga. Então, é importante ele jogar como volante, que ele chega de frente, mas ele joga. Mas ele propõe jogo. Aí você está considerando, então... Alan, De La Cruz, Gerson e Lohan. Então, beleza, aí tudo bem. Então, os 4. E na frente, eu não começaria com o Gabigol, hipótese alguma. Eu sei que o Tite vai sofrer. Imagina o Gabigol começando no banco, o Flamengo não vence. Né? Aí... as gabizetes, tá vendo só, olha, deixou o ídolo no banco e tal, os reféns de 2019. Mas ele não está demonstrando condição nenhuma de ser titular do Flamengo agora. Então, eu não começaria com ele. Se o Arrascaeta não puder jogar, o motivo a mais para manter o Lohan. Se o Arrascaeta jogar, manteria o Lohan do mesmo jeito e aí jogaria com 2 atacantes de ofício. Se o Bruno Henrique puder atuar, ele e o Cebolinha. Então você repetiria a escalação do Bruno? Sim. Alan, De La Cruz, Gerson, Lohan, Cebolinha e Bruno Henrique. E se o Arrascaeta puder jogar, manteria o Lohan assim mesmo. Também começaria com o Arrascaeta no banco? Não. Sim? Não. Se o Arrascaeta tiver condição de jogo, aí eu começaria com o Arrascaeta. E aí você colocaria quem no banco? Lohan? Nessa situação, eu não começaria com o Bruno Henrique. Eu começaria com o garoto. O garoto está embalado. Tem que aproveitar esse bom momento. Agora, o Piperno deixou clara a situação, né? Não, vai ser... Desculpa. Enfim, com o Arrascaeta em condição de jogo, eu radicalizaria mais ainda. Eu não começaria com o Alan. Aí, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Lohan, Bruno Henrique e Cebolinha. O Bruno Henrique central. O Piperno, ele traz uma informação que é verdadeira. Pro Bolívar, o empate é maravilhoso. O Bolívar já é o líder do grupo. Agora, vai ser um jogo tenso pro Flamengo. É aí que tá. O que eu não vou poder ver, e aí eu vou ficar que nem você no ninho, refletindo, pensando, é um Flamengo covarde. Esse Flamengo, ele não pode ter o medo de perder.
Esse Flamengo, se ele quer construir o resultado no Maracanã, ele tem que ter a vontade de ganhar, ele tem que propor jogo, ele tem que atacar. Não adianta aquela desculpinha, tava o time todo retrancado. É óbvio que o Bolívar vai estar todo retrancado. Agora, que o talento dos jogadores do Flamengo, que a tática do Tite tenha uma forma de neutralizar a defesa do Bolívar, gente. Passar pela defesa do Bolívar. Também não é esse timaço todo pra jogar retrancado e o Flamengo não conseguir atacar. O que eu sei é que se o Flamengo for pro intervalo com empate, vai ser uma pressão nesse segundo tempo. É verdade. Eu conheço o Maracanã. O Flamengo precisa jogar de uma forma convincente. E é o que o Piperno falou. Bota jogador de frente. O Bolívar não vai atacar, ele vai tentar o contra-ataque. Óbvio. Tomou um sufoco ontem. Estava lendo aqui os jornais bolivianos. Ganhou do time chamado Independente de 1-0. E o Carlos Lampe, o goleiro, pegou tudo. É o destaque dos 2 jornais bolivianos que eu vi. Que o time tomou sufoco. Deve ter poupado o time para jogar contra o Flamengo. Jogou atrás e tal, né? Deve ter poupado para jogar contra o Flamengo. Ele não foi eliminado pelo Bulo-Bulo. O Bulo-Bulo foi campeão. Tá na Libertadores em 2025. Bulo-Bulo. Bulo-Bulo. Flamengo e Bulo-Bulo em 2025. Que loucura, irmão. Mas é o que eu falo, gente. Dá pra gente esperar uma atuação convincente do Flamengo? Ou dá pra esperar? Dá pra esperar o primeiro tempo contra o Corinthians? Ou dá pra esperar aquele time sonolento, chato, apático, burocrático, sem sangue, sem vergonha na cara? Que é isso que eu quero saber. O que vocês esperam? Eu, de verdade, espero que finalmente o Tite tenha se conscientizado e vai botar esse time pra jogar. Vai botar esse time pra pressionar o Bolívar no Maracanã. Ou vai ser aquele time com medo de levar o gol do Bolívar, tentando achar uma chance pra vencer. Que aí, amigo, aí vai irritar demais. Aí a gente não sabe a situação do Pedro, certo? Certo. Provavelmente não vai jogar. Olha só as opções que o Flamengo... A gente botou aqui na mesa sem o Pedro. Isso só botando ali no meio campo pra frente, né? Você ainda tem nas laterais, tem o Ayrton Lucas, tem o Vinha. Você tem, Davi Luiz... Léo Ortiz, olha quantas opções tem para o Tite fazer o que ele quiser. Você pode botar até o Bruno Henrique de centroavante, se necessariamente precisar. Abrir Cebolinha de um lado, Lohan, aí você tem o Luiz Araújo, muitas opções. Maracanã lotado, precisando do resultado. Aí vai ser muita preguiça pro mês de maio se esse cara não correr, né, velho? Sabe que se não ganhar, tá fora. É isso que eu tô falando. Se a gente não vê um Flamengo intenso, Flamengo com sangue nos olhos nesse jogo, desiste. Olha a tabela lá, só olha a tabela. Mas lembre que nós vimos tudo isso que eu estou lembrando aqui naquela partida patética contra o Olímpia, onde o Flamengo conseguiu ser eliminado da Libertadores por um time fajuto que me tornou meme lá no Paraguai e que não tá nem na Sul-Americana. 3 títulos de Libertadores igual ao Flamengo. Você tá falando do passado, meu amigo? Eu não tô falando do passado, eu tô falando do presente. A história não tá nem na Sul-Americana. A história só é construída no presente. O Olímpia não está nem... A história é construída na humanidade só no presente. Você fala que esse teu Corinthians hoje tá tão fraco? Corinthians é campeão mundial, Corinthians é campeão da Libertadores. Fraco. Então o Olímpia é a mesma coisa. Não, o Olímpia é a mesmíssima coisa. O time fajuto hoje em dia. da Libertadores, pô. Meu Deus, você vai voltar pra história? Eu acabei de te desmoralizar. Eu acabei de trazer que você fica falando que o Corinthians Quando saiu o sorteio, quem desmoralizou foi você. Já estamos... O Flamengo já está nas quartas da Libertadores. Foi isso. Agora, é isso que eu tô falando. Se a torcida vê um Flamengo sem vergonha na cara, como foi contra o Olímpia, no jogo de volta lá, valendo classificação para Libertadores, aí, meu amigo, não sei o que vai acontecer no Flamengo. Mas eu espero realmente que seja um Flamengo como aconteceu no primeiro tempo contra o Corinthians. Bruno e Piperno. Eu acho que o Flamengo pode fazer sim uma boa partida. Eu nem acho que é um time que tenha medo de jogar. Eu acho que às vezes ele tenta criar e não consegue. Eu acho que é um time que tem o tempo inteiro a iniciativa de tentar jogar. É isso, Bruno. Iniciativa não. Tem a posse de bola. Então. Mas iniciativa não tem. Você vendo o jogo do Flamengo, é de dar sono. Assim, iniciativa que eu digo, no tênis, quem tem a iniciativa? Quem saca.
Quem saca é o Flamengo, que tá com a bola. Não, mas tem que ter a iniciativa de armar. O Flamengo não criava nada até esse jogo contra o Corinthians. Esse é o ponto. Eu não acho que é um time medroso. É um time que, às vezes, ele tem a bola e não consegue criar. E o Bruno falou, sem sangue, pode ser? O Bruno ontem falou no programa, uma coisa, o Flamengo já joga sabendo o resultado de... Sim, joga amanhã, Milionários e Palestino. Milionário, e é lá em Milionário. Lá na Colômbia. É o jogo amanhã. Se o Milionário tem 2 pontos, né? E o Palestino tem 6. Se ganhar, vai pra 5, o Flamengo tem 4. Se ganhar, vai pra 7. Aí se ganha o Palestino vai a 9, e o Flamengo, se ele empata com o Bolívar, ele tá fora, porque ele ia a 5 e só poderia chegar a 8. Esse é o risco. Então, se o Milionário ganhar, o Milionários... Passa o Flamengo. Ele vem pra... Mesmo o Flamengo ganhando, ele vem pra última rodada... Dentro do Maracanã, brigando pra... que se o Milionários ganha, ele vai a 5. Se o Flamengo ganha, vai a 7. Se o Milionários eventualmente ganha no Maracanã no último jogo, ele vai a 8. Ele passaria o Flamengo. Olha, que delícia. Iria pra um confronto direto aqui. Então, Você tá torcendo por isso, mano? Acho que o Flamengo ele tem condição de jogar bem. E acho que o time que jogou domingo, sábado, foi um time mais móvel. Vai meter 3. O time do Flamengo era um time que muitas vezes tinha os 2 pontas. Às vezes era muito jogo pelos lados e o time pouca circulação por dentro. Acho que no sábado foi um time que teve jogo por dentro também. O Gerson fez muito bem a função de sair da ponta, vir para o meio. Ele, De La Cruz, o próprio garoto Lohan, várias vezes eles estavam próximos. Então acho que foi um Flamengo melhor mesmo, até na movimentação, que era um time que era muito... jogava muito para o lado para tentar chegar no fundo, cruzar, abrir a defesa assim dessa maneira, ou apostar muito no mano a mano. E aí eu acho que a lesão do Cebolinha teve um peso aí nos últimos jogos. Quando o Cebolinha machuca contra o São Paulo, ele fica fora. Dos pontas do Flamengo, ele é o que tem mais característica de drible, nesse sentido. O adversário tá lá atrás, você tá com a bola. Ele vai pra dentro. Ele é o que vai. O Bruno Henrique não é assim. O Bruno, ele é rápido com espaço. Quando tá fechadinho, pra driblar, ele não. Tá todo mundo ali atrás. Bola com o Flamengo ali num espaço curto do campo. O Bruno Henrique não é um cara de drible. O Bruno Henrique, ele dribla correndo. Cebolinha é o único que dribla curto. Luiz Araújo até mais ou menos, porque o Luiz Araújo não tem a mesma habilidade. O Cebolinha hoje é um cara que faz falta. Ele é o único que tem o drible curtinho ali. Ele é o mais habilidoso dos pontas do Flamengo. A gente tem, né, o Piperno, esse Flamengo que virou uma incógnita. A gente não sabe o que esperar do Flamengo nesse jogo contra o Bolívar. Vai ter a secação desse meu grande amigo, que tem 2 gols, pô. Como é que vai ter a secação? Mas você mesmo falou que ia apostar porque você ia ficar mais feliz de perder o dinheiro se visse o Flamengo se lascando. Mas se o Flamengo ganhar de 1-0 e não perca o meu dinheiro, você ainda sai feliz com a vitória e com o meu dinheiro. Não. Eu quero ver goleada no Maracanã, irmão. Eu quero te dar o dinheiro. Eu quero ver 5-0. Eu quero ver um divisor de águas. Eu quero ver esperança nesse Flamengo. E eu vi esse sobe-som desse cara de bobo aqui me infernizando. Agora, eu quero ver um Flamengo que vai atropelar o Bolívar no Maracanã. Vai atropelar o Bolívar no Maracanã. Eu tô começando a ficar um pouco mais pessimista. É o Grupo City. É o Guardiola. Eu quero dizer uma coisa, ouvindo isso, o fantasma Olímpia está retornando ao nosso convívio. Gente, mas não dá pra esperar. Até agora eu não achava aí, mas comecei a achar. Gente, mas olha a escalação que a gente falou. Primeira coisa é tentar ganhar de até de 1-0 pra somar os 3 pontos. E se fizer os 3 pontos e fizer na última rodada, também tá classificado. Tá bom. A depender do Palestino. Mas ganhar de 1-0, com o Maracanã lotado, a pressão que vai ser naquilo ali. Eu sei que pra vocês nada é bom. Meu Deus do céu, como nada é bom. Pra vocês? Como nada é bom. Ou no Buzado, o Flamengo conseguiu chegar na 3ª colocação da Libertadores nesse grupo, gente. É claro que não pode estar bom. Lógico, aí sim. É claro que não pode ser encarado como normal. O Flamengo tá atrás do Palestino. Como que isso vai ser normal? O Palestino foi final de Libertadores. Não. Quê? O quê? Vou mentir pra ele um pouquinho. Você tá de brincadeira. O Palestino não foi a final nem Sul-Americana. Nem vai fazer. Agora, juro, olha o que a gente falou aqui, gente. É Alan, De La Cruz, Gerson, Lohan, Bruno Henrique e Cebolinha. Olha o que a gente tá falando aqui. Ou Arrascaeta e Lohan, ou Gerson e Arrascaeta. Como que não é pra esse time convencer contra o Bolívar em casa? Agora vamos falar sério aqui. Porra! Todo mundo conhece o Tite. Sabe a torcida do Flamengo, o peso que é. Gabigol vai jogar. Eu já chamei o break? Gabigol vai jogar, filho. É isso. Então eu vou chamar agora o break. Na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ficou. Gabigol vai jogar. Dá uma merda e não bota o Gabigol pra tu ver. Eu também acho que o Gabigol vai iniciar. Eu acho. Eu não começaria, mas acho que vai. Se dá uma merda sem o Gabigol, o Tite já sai dali já demitido. O que eu tô falando?
É verdade. Vai ter uma pressão pelo Gabigol. Eu acho que ele começa com o Gabigol. Agora, eu acho que com Lohan e... A vontade dele não é começar. Não, mas eu acho que com Bruno Henrique e Lohan, suaviza a pressão pelo Gabigol. Porque o Lohan tá em alta. A Torcida tá coletiva do eufórica Tite com o Lohan. depois do jogo, você vê que o Tite tá batidão, pô. Com vaia, com não sei o quê. Tava desacostumado com isso, Bruno. Seleção, tranquilo, pá. Sempre... A coletiva do Tite, depois do jogo, eu vi o Tite bem abatido. Porra, adorei tua observação. Eu jurava que ele ia ficar super contente com vaia, xingamento. Não, eu jurava que o Tite ia pular, peraí. dançar, Você não entendeu. sendo xingado. 2-0 contra o Corinthians. Não tô falando lá atrás, não. 2-0 contra o Corinthians, a coletiva do Tite. O Tite tava pra baixo, pô. É lógico, ele tá sob pressão ainda. Então, Vamp, não bota o Gabigol pra tu ver. O único alívio do Tite vai ser quando ele passar pra esse grupo da Libertadores. Vai ser quando levantar a taça só. Vão infernizar ele até. Não. Vai ser só quando levantar a taça. Bruninho, meu querido amigo Bruninho. Se o Tite não classifica... Agora eu vou ser direto, tá? Porque eu não sou frouxo. Agora Bruno tá certíssimo. Se o Tite não classifica o Flamengo... O Dorival ganhou, que mandou Nesse embora, grupo não da renovou. Libertadores, pra mim merece a demissão. Ah, tá, mas pode ser campeão brasileiro. Cara, você não passar pra próxima fase num grupo que passe o Bolívar e o Palestino, não dá. Não dá pra ser aceito, não dá, pô. Mas o que eu digo é, se ele ganha os dois e classifica, não vai ter paz, só vão dar paz quando levantar a taça. E olhe lá, se acharem que foi ruim a final, não Dorival presta, traz outro. aquele negócio, É um inferno isso aí. Não, mas ó, aí eu tenho que ser justo com a torcida rubro-negra. aquela frase. A torcida não foi a favor da demissão do Dorival, não. É, Aí foi coisa da diretoria. É verdade, isso é verdade. A torcida não foi a favor da demissão do Dorival. Aí foi loucura lá da diretoria do Flamengo, do jeito que eles fazem sempre. E levantar a taça se forem todas, que às vezes ganha o brasileiro. Não, mas não ganha a Libertadores, não presta. Vai ser. Ganha do Bolívar, ganha do Milionários. Aí, sei lá, empata com o Bahia. Ruim de novo. Vai ser assim. E mesmo classificando, ele vai ter um problema em junho. O Flamengo vai ter um monte de desfalques durante a Copa América. Vai. Aí, se o Flamengo tropeçar contra o 4 uruguaios. ninguém vai... 4 uruguaios do Flamengo vai pra Copa América. Os 4. E o Pulgar, 5. Então, meio time. 5. Aí perde meio time. E vamos imaginar que empate em Criciúma. Pô, tá vendo só? Esse time não vale nada e tal. É assim. Ele tem que estar preparado para esse tipo de reação. Agora, ele também tem que se ajudar um pouco, né? É isso que eu falo. O time precisa jogar. Só que vai fazer mais falta é o De La Cruz, que o Arrascaeta só vive no DM. O Varela oscila ali, fica ele e o Wesley jogando. E o Vinha? O Vinha, mas aí é o Ayrton Lucas. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí da tensão desse Flamengo pro jogo de quarta-feira e da minha atenção. Porque já que o Vampeta falou que ele tava refletindo, quem vai refletir sou eu, se o Flamengo não fizer uma boa atuação contra o Bolívar no Maracanã, né? É essa pressão que vai ser feita sobre o Flamengo.